bem-vindo a você que está conectado conosco para esse momento de culto. 16º domingo após Pentecostes, amanhã, sempre continuando a lembrar então de Atos 2, em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de maneira toda especial, e as pessoas que tinham vindo de todos os lugares do mundo para Jerusalém puderam ouvir a mensagem do Evangelho na sua própria língua, por um milagre de Deus, e assim o Evangelho ser espalhado pelo mundo, ter chegado até nós, e Deus querendo, na continuidade, que esse Evangelho também seja espalhado pelo mundo. Temática de hoje, a partir do texto do Evangelho, Lucas 16, 19 a 31, felicidade eterna, ou sofrimento eterno. Que Deus possa abençoar o nosso culto, é o nosso pedido. E convido você a que nesse momento possamos fazer a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Cantemos junto ou acompanhemos o grupo Boa Nova. Andam procurando a razão de viver neste mundo mal, querem paz receber, seguem seus caminhos pensando achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor. Só Jesus pode dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor. Só Jesus pode dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, paz, perdão e amor. Só Jesus pode dar, e assim você será bem feliz em Jesus, em Jesus. Confessemos os nossos pecados ao nosso Deus. Ouve, Deus, ó Senhor, a minha súplica e atende a minha oração. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Vem de ti, ó Senhor, a salvação, tu és a fortaleza no dia da tribulação. Ó Pai, tem compaixão de nós e não recuses por causa de nossas transgressões a nossa prece. Lamentamos não termos obedecido a tua palavra. Tem compaixão de nós, teus fracos filhos. Perdoa os nossos pecados e não entres em juízo conosco, pois diante de tua face ninguém é inocente. Lembra-te das tuas promessas, dá-nos o teu perdão e ajuda-nos a perdoar de coração aos que pecam contra nós. Em tua promessa esperamos. Se essa também é a tua confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento, convido você a que possa acompanhar comigo a leitura de Lucas 16, 19 a 31, o Evangelho para o dia de hoje. Evangelho
bastante conhecido, que tem como título A Parábola do Rico e de Lázaro. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. E havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mau. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Queremos confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos junto ou acompanhemos o hino dos 500 anos da Reforma Luterana, pelo coral paroquial, formado por integrantes da comunidade São Paulo e Bom Jesus, sob a regência de Camila Nerbas.
Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos meditar no texto do Evangelho há pouco lido, Lucas 16, 19 a 31, sob o tema felicidade eterna ou sofrimento eterno. Amigos no Salvador Jesus, ao perguntarmos a pessoas, o que você espera da vida? A maioria tem respondido ser feliz. Porém, é comum nós também ouvirmos, volta e meia, pessoas dizerem assim: fulano tinha tudo para ser feliz, mas jogou tudo fora. Foi o que fizeram exatamente Adão e Eva, os primeiros pais. Felicidade completa só havia com nossos primeiros pais no Jardim do Éden. Comunhão perfeita com Deus, natureza perfeita a seu dispor, não havia pecado. Havia, no entanto, pelo livre arbítrio, a opção de escolher obedecer a Deus ou cair nas mentiras do diabo. Infelizmente, nossos primeiros pais, Adão e Eva, preferiram, de livre vontade, ouvir as mentiras do diabo e trocaram a felicidade pelo sofrimento. Esse ato de desobediência, conforme Gênesis 3, 6, que bem conhecemos, o pecado entrou no mundo com todas as suas consequências mais do que visíveis no dia a dia de nossas vidas. E o salário do pecado, então, diz Romanos 3, 23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dessa escolha desastrosa, toda a humanidade, hereditariamente, de sua natureza, opta pelo pecado e de viver longe de Deus. Buscar a felicidade longe de Deus, na realidade, é impossível, pois a felicidade centrada em coisas desse mundo, do aqui e do agora, ela é passageira, bem sabemos disso. Mas a boa notícia que Deus revela em sua palavra é que Deus ama a todos. E Ele providenciou oportunidade de retorno do ser humano ao seu convívio, à comunhão com Ele, através de Jesus Cristo. O papel, então, da verdadeira religião é justamente mostrar aos seres humanos sobre o afastamento de Deus. Mas, por outro lado, revelar da palavra de Deus o religar de Deus com o ser humano através do sacrifício de Jesus na cruz e sua vitoriosa ressurreição a favor de toda a humanidade pecadora. Assim, os seres humanos religados com Deus. Unidos a Cristo pela fé, então temos a verdadeira felicidade eterna. E as coisas, alegrias desse mundo são passageiras e podemos aproveitá-las, mas na certeza da felicidade eterna. O amor de Deus é tão grande que em seu ministério aqui no mundo, Jesus preocupou-se sempre em alertar sobre a felicidade eterna ou o sofrimento eterno. A Escritura Sagrada deixa bem claro que quem se salva é por graça e misericórdia de Deus, por presente de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, independentemente de obras que possa fazer. Por isso Efésios 2, 8 e 9 nos diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E encontramos em Romanos 3, 28,
dito, concluímos, pois, que a pessoa é justificada pela fé, independentemente das obras da lei. E em Romanos 1,17, texto bem conhecido, o justo viverá por fé. Quem se perde, por outro lado, é condenado ao inferno, ao sofrimento eterno, única e exclusivamente por culpa própria. Porque rejeitou a boa notícia do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. O texto da parábola do rico e de Lázaro bem ilustra isso. E Jesus contou que um homem rico, que vestia-se do melhor, e todos os dias dava uma grande festa, contrastava com a vida de um homem pobre chamado Lázaro. Mendigo, coberto de feridas, deixado largado, como de costume, perto da casa do rico, e matando a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Cita o texto que até os cachorros vinham lamber as feridas de Lázaro. Grande contraste de vida dos dois aqui neste mundo. Diz o texto, então, dos versículos 22 a 24, que o pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. E o rico também morreu e foi sepultado. E ele sofria muito no mundo dos mortos. E quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Agora também vemos um grande contraste no destino eterno, só que inversamente. Felicidade eterna para Lázaro, sofrimento eterno, condenação ao inferno do homem rico. Antes de mais nada, nós precisamos ter bem claro que não se trata aqui de que ricos vão para o inferno e pobres vão para o céu. O texto nos relata que o pobre está junto a Abraão no céu. Abraão foi um homem riquíssimo aqui na terra. A diferença entre Abraão e o rico aqui do nosso texto é o seguinte, que Abraão confiou no Senhor Deus durante toda a sua vida aqui neste mundo. Abraão não hesitou até em entregar o seu único filho ao Senhor para ser sacrificado, conforme o texto de Gênesis 22, 1 a 19, e especialmente o versículo 12. E quando Abraão ia sacrificar o seu filho, um anjo do Senhor disse: basta, porque Deus agora viu que Abraão realmente confiava e entregaria o seu filho, e mais, que confiava na ressurreição, ou seja, no poder de Deus sobre a vida. Também Abraão confiou em Deus quando ele aceitou a ordem de Deus para ir para uma terra que ele não conhecia. Abraão fez o que nos diz o Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele o fará. Em confiança, vemos então que morreu Abraão e morreu também o pobre. Por outro lado, o homem rico da parábola fez da sua riqueza o seu Deus, semeando para a carne prazeres do mundo e colhendo corrupção, ou seja, condenação, sofrimento para a sua vida eterna. Céu e inferno não são ficção, como muitos acham, mas são realidade de felicidade eterna com Deus ou condenação eterna com o diabo. A oportunidade de salvação vai até a hora da morte. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16, 16. Nosso texto deixa claro que não há como passar de um lado para o outro.
Não há como após a morte. Há um grande abismo entre o céu e o inferno, conforme o versículo 26. A revelação da Escritura, a palavra de Deus, é o único meio de sabermos isso. Tanto é que o homem, naquela situação lá no inferno, ele quer que avise os seus irmãos aqui na terra. E o que temos na parábola? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. É preciso escutar o que a palavra de Deus diz para as nossas vidas. Versículo 29 do nosso texto. Confiar na palavra é viver como ela ensina também, sobre o caminho, ou seja, o próprio Jesus, único caminho, verdade e vida para o céu, conforme João 14:6. O que crê em Jesus é como árvore bonita, forte, cheia de seiva e bem verde, conforme o Salmo 92, 13 e 14. O que não crê é como árvore seca, murcha, sem frutos, e serve apenas para ser cortada e ser queimada no fogo, conforme Lucas 3:9. Arrependimento e fé é o que Deus espera dos seus filhos e filhas na caminhada da vida aqui neste mundo. As promessas de Deus são fiéis. Em Apocalipse 2:10, Jesus diz: sejam fiéis, mesmo diante da morte, e como prêmio da vitória lhes darei a vida. E em Apocalipse 3:11, Jesus diz: eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Felicidade eterna ou sofrimento e condenação eterna. Deus nos abençoe em sua graça, em nome de Jesus. Amém. Momento em que nós queremos levar nossos pensamentos a Deus em oração. E convido você também com seus agradecimentos e também com os seus pedidos. Que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas em arrependimento, fé, confiança em Jesus, para que alcancemos a felicidade eterna junto com Jesus. Felicidade que já temos agora em nossas vidas diárias, porque confiamos em Jesus como único e suficiente Salvador. Oramos. Bondoso Deus, grande é o teu amor em nos avisar sempre, nos alertar através de Jesus, por essa parábola tão maravilhosa, em que mostra claramente a felicidade eterna em detrimento da condenação eterna. Gratos te somos por conhecermos a verdade do Evangelho da salvação em Cristo Jesus, por tu nos trazido das trevas para a tua maravilhosa luz. Firma-nos sempre nesta palavra, para que andemos nesta verdade que é Cristo Jesus, e possamos também compartilhar, testemunhar desse teu amor para o mundo. Abençoa-nos em nossas vidas em família, também no âmbito da igreja e no âmbito da sociedade em geral, como teus filhos e filhas, testemunhando desta confiança em ti, por palavras e também por ações. Olha com tua bondade e misericórdia para tantas necessidades e dificuldades, angústias e dor que temos na caminhada da vida, mas que temos a certeza pelas tuas promessas de aguentarmos firmes, mesmo que seja a morte, os momentos difíceis, como diz Apocalipse 2:10, como vimos, ser fiel até a morte, e vou te dar a coroa da vida. E também o texto de Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Abençoa-nos, Senhor, em tua graça, em nossa vida, conforme a tua santa vontade.
Olha com tua misericórdia, então, para todas as pessoas nas suas necessidades, recupera-as de acordo com a tua santa vontade. Também aqueles em que perdem seus entes queridos, que possam ser consolados com a certeza da ressurreição e da vida eterna. Bondoso Deus, olha também para dias difíceis que passamos pelo mundo, em guerras, pandemia e tantas outras dificuldades, revoltas, revoluções e tantas coisas, inseguranças, inquietações e coisas que estão pelo mundo afora, semeando discórdia, separações e, enfim, guerras entre os povos. Bondoso Deus, que possas também nos abençoar quando estamos perto das eleições em nosso país, de uma maneira toda especial, para que possam ser escolhidos os governantes que realmente querem servir, assim como é a tua santa vontade, e continuarem liderando as tarefas as quais vão ser incumbidos. Bondoso Deus, fica conosco todos os dias de nossas vidas e, por fim, recebe-nos na bem-aventurança eterna. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus pelos séculos sem fim. Amém. Momento sempre em que agradecemos a todos que de uma maneira ou de outra colaboraram para que o nosso culto pudesse ser realizado. O convite também a você a estar conosco no próximo sábado, 19h15, para o nosso culto remoto ou nossos cultos presenciais. Nesse final de semana, então, sempre temos, no mesmo horário, e na semana que vem também, sábados, 19 horas, então, sempre temos o nosso culto presencial, que você é convidado. Rua Paraguai 37, bairro Fátima Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Brasil, ou Parque Residencial Itacolomi, parada 79A da faixa Porto Alegre-Taquara, em que também temos o culto na segunda comunidade, então, os primeiros 3 domingos do mês, e o 4º domingo do mês, de novo na sede, aos domingos, às 9 horas, temos o culto aqui também. Deus possa continuar abençoando a sua vida, neste final de dia, no domingo, iniciando mais uma semana, toda semana, estar conosco novamente para, junto conosco, em nossos cultos. Queremos nesse momento ainda orar a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, depois estender a bênção do Senhor para você e o hino final do nosso culto. Oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Finalizamos o nosso culto com o hino 247 do Inário Luterano, Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Assim, ouvimos a palavra do Senhor, nos fortalecemos na fé e nesta fé caminhamos para a felicidade eterna.